Nesse final de semana, eu estava participando de um projeto cultural sobre vivências LGBT na escola. O nome do projeto é Hora do Recreio e vai culminar numa videodança, que vai ser uma ferramenta para poder reduzir bullying, redução de discriminação e letramento e conhecimento sobre diversidade, sobre as questões que a população LGBT passa nas escolas. É um projeto que eu considero muito importante e para mim está sendo muito gratificante participar dele. Nós tivemos alguns ensaios, fizemos algumas questões de alinhamento, coreografia, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu me movimentei, eu dancei, e foi muito, muito, muito legal. E ontem a gente gravou todo o material que vai ser editado e usado na videodança final. Então nós ficamos o dia inteiro dentro de uma escola pública, onde o Vitor Igor, que está fazendo esse projeto junto do Hugo e do Lázaro, ele dá aula de educação física nessa escola e a gente ficou o dia inteiro lá ontem, fazendo as takes, filmagens, fazendo as coreografias e todo o elenco que estava participando, inclusive eu faço parte do elenco, eram de pessoas da comunidade LGBT. Cada um dentro da sua letrinha, mas eram as pessoas da comunidade LGBT. E a gente se deu bem desde o princípio. E foi muito legal isso. Rolou uma energia legal, uma situação que a gente não ficou com. Não teve intriga, não teve fofoquinha, não teve. Foi sempre todo mundo de coração querendo ajudar ao outro e fazer aquele projeto funcionar. E foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo imersa dentro da minha comunidade LGBT. Eu acho que por causa da minha realidade, por eu vir de 42 anos até acontecer minha transição, eu vivo muito no mundo hétero cis normativo. As pessoas que eu conheço, na maioria, são pessoas hétero cis normativas e é onde eu estou inserida no meu dia a dia. E aí eu tive um dia no meio da minha comunidade e foi algo muito interessante. Foi algo muito legal. Ver cada um na sua particularidade, no seu acolhimento, o cuidado de um com o outro e comigo, meu com eles, em relação ao tratar, ao saber que aquela pessoa na vida ela foi magoada e foi reprimida e foi hostilizada por muitas vezes. E a gente conseguiu, naquele momento, estar realmente numa conexão legal. E foi algo muito, muito bacana. E teve vários momentos legais. Vários momentos, assim, colocaria no pedestal, na bolinha e mandaria para a memória de longo prazo, quiçá para a formação da arvorezinha de quem eu sou, né? Porque é pertencimento. É você olhar para o lado e ver alguém como você, ver alguém que sofreu como você, e saber que aquela pessoa, ela tem capacidade de te acolher e te entender. É muito importante, é muito bacana isso, e é muito legal viver isso. Por exemplo, uma história que eu amei que aconteceu. A gente estava depois de gravar uma cena, de ter dançado e tudo mais, a gente estava voltando para onde estavam os figurinos e nosso coffee break, nosso café, e a gente foi, saímos da cena e fomos em direção a essa sala. E na hora que a gente estava caminhando, um amigo meu que estava lá, ficou amigo e conhecido, na verdade, dentro desse projeto, ele vira para mim e pergunta: "E aí, como é que é ter seios?" Eu parei e olhei para ele e falei: "Cara, é muito legal." É algo bem bacana. Mas eu estava pensando não na profundidade da pergunta, é uma pergunta pueril, quase simples, da forma que ela foi feita, mas ela foi feita num contexto de segurança. Ela foi feita por uma pessoa que estava dentro do meu círculo de segurança, do meu círculo de afinidade. Você consegue entender como é que é importante isso, esse ciclo de afinidade? Como é que isso é algo que é necessário que tenha nos ambientes sociais, que as pessoas se reúnam por afinidade. Não é segregar, não é gueto, não é isso. É a pessoa ter um grupo de confiança, um grupo que vai estar conversando sobre as necessidades e as situações daquela minoria. No meu caso, lá do pessoal LGBT. Então, quando a gente tem esse grupo formado e formalizado, às vezes, dependendo se for numa empresa, em algo comercial, quando a gente tem esse grupo formado e que ele faça sentido, que ele funcione naquele organismo, naquela sociedade, naquele lugar,
isso cria acolhimento e cria uma outra situação fantástica, que é voz. Porque se você tem um grupo instituído, esse grupo tem voz. Esse grupo pode falar mais alto do que os indivíduos em isolado. Por isso que é tão importante o grupo de afinidade, para que as pessoas possam se ver e ver as questões que são delas, mas as questões que são da comunidade, as questões que são daquele grupo minorizado. E a partir daí, quando você se enxerga quais são as questões suas, pessoais, e as questões do grupo, e você vê, opa, essas questões aqui do grupo a gente consegue resolver em grupo, a gente consegue falar mais alto para que seja solucionado, para que as pessoas nos escutem, isso em grupo, isso é maravilhoso. E eu tive essa vivência de estar junto, né, dessa forma, com essa comunidade tão fantástica, com essas pessoas tão incríveis. É claro que eu não tô falando que, nossa, só por ser da comunidade são pessoas incríveis, só por ser pessoas LGBT são pessoas maravilhosas. Não. Por um acaso, esse grupo que foi formado lá com a gente foi um grupo que se deu hiper ultra bem. Todo mundo, durante o tempo que estava lá, estava entregue no que estava fazendo e estava entregue naquele espírito de comunidade que a gente estava inserido naquele momento. E isso foi muito legal. Por ser um grupo que tem vivências muito parecidas, no sentido, por mais que as realidades sejam diferentes, mas as vivências LGBT, elas se conversam muito, com níveis diferentes de violência, mas sempre com violências. Então você está num grupo de pessoas que você se sente segura para poder falar das suas dores, falar das suas questões, falar do que você já sofreu e ouvir as histórias delas e saber que as histórias delas foram, de certa forma, superadas ou estão sendo superadas na vida delas, que elas estão seguindo em frente. Ver o que cada um perdeu, deixou no caminho para poder ser quem é numa sociedade tão preconceituosa, ver as relações, ver de onde vêm as violências deles e saber que os paralelos existem dentro da minha vida também. E você olha para o outro e se enxerga. E eu acho que essa questão de comunidade, isso é muito importante. Eu acho isso muito legal. Bom, eu queria trazer isso só, uma conversinha boba, começar uma conversa por aqui. Quem sabe a gente não se encontra mais pra frente, né? Um beijo, tchau, tchau.